Assim que eu vi a publicação, eu dei os meus telefonemas aqui e um nome que eu ouvi bastante, viu, Paula? Assim, bateu o martelo, as sanções Magnitsky, elas serão aplicadas a Alexandre de Moraes. Inicialmente, o nome é esse, Alexandre de Moraes, e pode pegar, inclusive, parlamentares políticos no Brasil, não apenas ministros da Suprema Corte. Chanceler do Itamaraty, Mauro Vieira, diz que Brasil tem que virar as costas e seguir caso Trump sancione Moraes. É isso mesmo. O chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou à coluna que caso o governo norte-americano de Donald Trump baixe sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o Brasil deve não dar importância, virar as costas e seguir. Abre aspas. O que o Brasil poderia fazer? Virar a cara, dizer que está zangado? O diplomata, no entanto, acredita que as sanções não virão, porque não tem cabimento. As leis americanas são aplicadas nos Estados Unidos, as leis brasileiras são aplicadas no Brasil, disse ele, se mostrando totalmente desinformado do que é capaz a sanção Magnitsky, que bloqueia contas bancárias independentemente de onde está o cidadão, pois os bancos são obrigados a excluírem as contas dessas pessoas, porque senão não podem mais fazer transações com os Estados Unidos. E é óbvio que todos os bancos vão preferir fazer negócios com os Estados Unidos do que com o Xandão. Falando em Trump, o presidente chamou para si o assunto Bolsonaro, família e apoiadores. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou para si a pauta de Jair Bolsonaro e família. Em publicação na rede social Truth Social, Trump saiu em defesa do ex-presidente brasileiro e disse que há uma caça às bruxas referindo-se ao Bolsonaro, a familiares e apoiadores dele. Segundo interlocutores da família Bolsonaro, Trump determinou que o assunto Brasil será conduzido por ele próprio. Antes, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, era quem se pronunciava a favor de Bolsonaro. Rubio chegou a ameaçar aplicar sanção ao relator dos inquéritos do 8 de janeiro e a suposta trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes. Quem tem feito interlocução com o governo Trump é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que garantiu que esta não será a única novidade vinda dos Estados Unidos nesse próximo tempo. Jair Bolsonaro agradeceu a Trump, a quem chamou de presidente e amigo. Bolsonaro afirmou que o republicano passou por algo semelhante ao que está acontecendo com ele, tendo sido implacavelmente perseguido, mas apesar disso, conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Ao ser questionado a respeito da publicação de Donald Trump, Lula afirmou que não aceita o que chamou de interferência de outras nações. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Ana, começo com você, pegue a pipoca porque o clima esquentou. Ana, rapidamente, quando o presidente Donald Trump publicou na rede social, já mandou no nosso grupo, enfim, na sequência Jair Bolsonaro respondeu, Lula ficou ali meio perdido, mas fato é, Ana, que é a primeira vez aí desde janeiro, quando Donald Trump tomou posse, que veio uma defesa pública, bem enfática aí, de Donald Trump em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Quando ele termina, inclusive, a mensagem dizendo: deixem Bolsonaro em paz. Paula, vamos lá. Alguns pontos. Primeiro, o presidente americano, a Casa Branca, o Departamento de Estado, Marco Rubio, todos estão olhando para o Brasil, como eu venho dizendo, nesse contexto maior das relações do Brasil com países como o Irã, os navios iranianos, mas também todas as atrocidades cometidas contra a liberdade de expressão, principalmente a americanos aqui nos Estados Unidos, em solo americano. Falamos sempre daquelas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes, e todas essas frentes, Paula, isso que a gente precisa entender no Brasil, que muita gente fica falando,
como o Lula agora acabou de repetir, né? Deixe o Brasil em paz, a soberania do Brasil. Não estamos falando da soberania do Brasil apenas, estamos falando de avanços dos tentáculos ditatoriais, de regimes totalitários, como o que nós temos presenciado através das canetadas do Alexandre de Moraes em solo americano. Isso é uma coisa. Assim que eu vi a publicação, que eu coloquei lá no nosso grupo, eu dei os meus telefonemas aqui, e um nome que eu ouvi bastante, viu, Paula? Bastante, foi o de Eduardo Bolsonaro. O trabalho que Eduardo Bolsonaro, especificamente Eduardo Bolsonaro, tem feito aqui, mostrando o que está acontecendo no Brasil, com provas, documentos, vídeos, tudo isso alinhado. Se a gente voltar a fita para 2024, os Twitter Files no Brasil, aquele relatório da Câmara também já voltou à mesa de vários congressistas republicanos. Ali contém informações muito preciosas nesse quebra-cabeça chamado Brasil. E aí, Paula, o que acontece? Muita gente perguntando, e as sanções Magnitsky, as sanções Magnitsky? O que eu senti, ninguém me confirmou nada, assim, bateu o martelo, mas o que eu senti pelas conversas é que as sanções Magnitsky, elas serão provavelmente aplicadas a Alexandre de Moraes. Inicialmente, o nome é esse, Alexandre de Moraes. Mas que toda aquela história da proibição de entrada de cancelamento de vistos e proibição de entrada aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um pouco mais abrangente e pode pegar, inclusive, parlamentares políticos no Brasil. Não apenas ministros da Suprema Corte, mas parlamentares também, assim como as pessoas ligadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Logo em seguida, a deputada Maria Salazar, que é uma das que assinam a lei No Censors in Our Shores Act, ou seja, sem censores nas nossas costas, e que o nome do ministro Alexandre de Moraes está nessa lei, ela também, e ela segurou numa sessão a foto do ministro Alexandre de Moraes, quando o jornalista Michael Schellenberger foi questionado no Congresso, ela foi para o X e disse o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Os socialistas radicais e juízes ativistas como Alexandre de Moraes estão usando os tribunais como arma para silenciar Jair Bolsonaro porque temem a vontade do povo. Isso não é justiça, é um ataque político tirado diretamente do manual socialista. Em uma democracia, os líderes são escolhidos nas urnas, não removidos pela tirania judicial. Tirem as mãos do Bolsonaro. Portanto, Paula, esse círculo vai se fechando porque as coisas acontecem talvez não na velocidade com que os brasileiros desejavam, mas de uma maneira bastante sólida e agora muito embasada em provas, depoimentos, testemunhos, vídeos. Lembrando que, assim como o presidente Donald Trump tweetou, ele passou por isso. Ele passou por essa perseguição política, só que aqui todas as tentativas de tirar o nome do presidente, então candidato Donald Trump, das cédulas, todas as tentativas esbarraram numa Suprema Corte justa, séria e que não tem políticos, tem juízes. Silvia, Ana tocou num nome de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está nos Estados Unidos. Ele também se manifestou sobre essa declaração do presidente Donald Trump e disse que essa manifestação do presidente é apenas o primeiro passo. Segundo Eduardo Bolsonaro, a perseguição política não atinge apenas o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também familiares e apoiadores. E o recado, que a questão vai para além somente de Jair Bolsonaro, mas também os seus familiares e os seus apoiadores. Eu hoje estou vivendo no exílio aqui nos Estados Unidos por conta dessa perseguição.
Tá, então, a manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro e, claro, as pessoas estão na expectativa agora se essa manifestação do presidente Donald Trump é um aceno para as possíveis sanções aí que estão a caminho, Silvio. Sim, Paulo, acho que a Ana fez um comentário, foi aos pontos necessários sobre a aplicação, sobre a possível sanção em relação ao Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, sobre a participação, a presença do deputado Eduardo Bolsonaro, que precisou se afastar do seu mandato, ir aos Estados Unidos para tentar mostrar ao mundo, mostrar à América o que é praticado no Brasil, violação de direitos humanos, uma onda de censura, uma escalada de censura e principalmente a perseguição a um espectro político da direita no Brasil. A direita quando o presidente Lula, inclusive, fala o que fala, em relação à manifestação de Donald Trump, ele diz: neste país existe lei, neste país existe regra. A regra para quem? A regra só vale para um lado. Já foi o tempo no Brasil em que existia justiça, que a espada da justiça pendia para os dois lados de forma igual, de forma unilateral. Agora não. Agora a coisa é muito diferente. Então é um trabalho importante, é uma manifestação contundente e incisiva do presidente dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Então eu acho que esse é também o ponto central. É a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos, acho que o Augusto vai complementar esse raciocínio, nós falávamos antes do programa, nas nossas reuniões aqui na casa, sobre esse ponto. Portanto, eu acho que o mundo passa a prestar ainda mais atenção no que está acontecendo no Brasil. E é uma questão de tempo em relação às sanções. Eu acho que tudo tem seu tempo. Os Estados Unidos levam as coisas à letra da lei. Lá a Constituição é coisa séria. A primeira emenda sobretudo. E é a lei deles, é o país deles. Então não tem nada a ver com soberania nacional. Eles estão agindo conforme a carta lá prega. Só isso. Esse é o ponto central. E acho que o Augusto vai complementar nesse sentido. É a primeira vez que o presidente americano, pelo menos que eu tenho memória, Augusto, se manifesta nesse sentido. Sem dúvida. Não há precedentes. Cáutio, eu quero te ouvir, mas antes deixa eu só voltar para a Ana, rapidamente, para complementar, Ana. Porque agora nessa esteira depois, do tweet do presidente Donald Trump, mostrei o tweet da deputada Maria Salazar. Agora também um outro assessor muito importante está sempre no Air Force One com o presidente Donald Trump, que é inclusive amigo aqui de alguns da revista Oeste. O Jason Miller também foi para o X e tweetou exatamente um trecho do que o Donald Trump colocou no post dele. Estarei acompanhando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. Jason Miller tem um carinho muito grande pelo Brasil. Não custa lembrar que foi Jason Miller que ficou preso no aeroporto durante 4 horas em Brasília, a Polícia Federal querendo que ele assinasse um documento todo em português para que ele fosse liberado. Na época, Felipe Martins, que era assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, foi acionado. Felipe Martins acionou a embaixada americana, que mandou advogados, então, para cuidar desse caso. E todo esse imbróglio, a Polícia Federal, que 2 agentes que sequer falavam inglês tiveram que chamar uma pessoa que trabalhava no aeroporto para traduzir o que os agentes estavam pedindo ao Jason Miller, que ele assinasse aquele documento em português. Enfim, ele foi liberado depois, mas Jason Miller sempre disse, em todas as conversas que eu tive com ele, tanto ao telefone como pessoalmente, ele sempre enalteceu um amor e um carinho muito grande pelo Brasil, porque ele foi muito bem recebido no Brasil. Então agora não é apenas Marco Rubio que disse naquela sessão do Congresso que estaria considerando aplicar sanções da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, mas nós temos agora um dos principais assessores diretos de Donald Trump mostrando diretamente o que vem acontecendo com o Brasil, já que ele também foi uma das vítimas do regime totalitário de Alexandre de Moraes. Ana, rapidamente surgiu uma dúvida aqui no estúdio. Por acaso, algum parlamentar nos Estados Unidos saiu em defesa do presidente Lula depois da publicação do presidente Donald Trump? Alguma repercussão? Até agora, não. Ninguém. Não.
Bom, porque por aqui, Caute, eu quero te ouvir, mas quero trazer também na tela o que disse Gleisi Hoffmann, que saiu em defesa. Nossa. Tá paralela. Imagine neste momento o pânico na Casa Branca. Representantes aqui, Outra ó. referência. Balde de Rivotril Vamos na lá. sede do PT. A Casa Atenção. Branca, o Pentágono já deve ter sido acionado. Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje, ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário, Caute. Gleisi Hoffmann se manifestou hoje, Agora muda tudo. 12h42, está aí na página dela na Rede X. Eu encomendaria um container de Rivotril para entregar diretamente na sede do PT para que se acalmem todos. Senão vou enviar a Força Aérea Brasileira para bombardear a Casa Branca. Não tem dinheiro, não tem combustível, então sinto muito. Ficará a próxima. São Pearl Harbor, ao contrário, sem combustível. Mas enfim. Não, vamos lá. Primeiramente, vamos analisar a parte da hipocrisia generalizada nisso tudo. Quando o Lula ou a Gleisi Hoffmann falam de soberania, de não ingerência em assuntos internos do Brasil, etc. Poucos dias atrás, Lula estava na Argentina, visitando a Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção. Ele foi lá na casa dela, tirou foto juntos e, não contente disso, olha lá a foto, inclusive com Rolex de vários dezenas de milhares de euros, dólares da Cristina Kirchner, mas tudo bem. E não contente disso, tirou outra foto, vamos mostrar outra foto, minha. Tirando com cartaz Cristina Libre. Isso não é ingerência nos assuntos do país vizinho. Mas é do judiciário do país vizinho. Mas aí pode. É ingerência do bem, tá? Pior disso, o Brasil, não só contente de manifestar Lula solidariedade fisicamente a corruptas vizinhas, manda buscá-las com aviões da Força Aérea Brasileira, como foi no caso... A ladra peruana. A ladra peruana, entendeu? A primeira... Lá tem gasolina para a Força Aérea Brasileira, né? Lá temos combustível para pegar... É ladrão delivery, né? Ladrão express, o novo nome da Força Aérea. Quando não é Uber de poderosos, é ladrão express. Esse é o nível de palhaçada que virou a nossa Força Aérea Brasileira, entendeu? E me surpreende como não tem nenhum brigadeiro do ar que começa a se irritar e a manifestar descontentamento disso, porque acaba virando uma chanchada isso tudo. Mas agora, falando um pouco da situação dessa decisão que vai chegar muito provavelmente, é claro que demorou um pouco demais, porque houve uma guerra entre Israel e Irã que chamou a atenção dos americanos, mas agora voltaram a olhar para a América do Sul e é o que está acontecendo por aqui. Temos um Brasil que tem uma involução evidente de aquilo que era uma democracia em algo diferente, uma autocracia judicial, onde um só ministro do Supremo Tribunal Federal manda e desmanda, inclusive decide que uma medida provisória do governo não vale nada e que uma decisão do Congresso para derrubar aquela medida, falando do IOF, também não vale nada, e ele vai decidir basicamente o que deverá ser aplicado, e que também vai mandar prender um ex-presidente da República com uma acusação baseada numa delação que cada vez mais aparece como falsa, que é a do Mauro Cid, um processo que não se sustenta minimamente, e mesmo assim o ministro Alexandre de Moraes insiste, processo onde ele é juiz, acusação e vítima. Só falta ser defesa também. E onde é o único recurso possível, porque não tem 3 graus de jurisdição. Ou seja, é uma afronta a qualquer regime democrático do planeta Terra. É óbvio que os americanos iam fazer alguma coisa. Então, ao invés de esperar que o Brasil, junto com os muito amigos dos BRICS, se torne um Irã da vida ou uma Rússia qualquer, é melhor intervir agora e tentar evitar essa degeneração da democracia brasileira, cada vez mais se tornando uma ditadura do poder judiciário. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.